Olá, bem-vindos a mais uma conversa sobre a cidade, porque afinal Lisboa continua. O nosso convidado de hoje, Luís Filipe Borges, guionista, apresentador de televisão, A Revolta dos Pastéis de Nata, 5 para a meia-noite. Durante muitos anos, para muitos de vós teria sido o Boinas. Já vamos a essa parte da conversa. Vamos conhecer um pouco melhor a sua relação com a cidade. Obrigado, Luís, por teres aceito o convite. Obrigado, João. É de facto um gosto. Diz-me uma coisa, tu nasceste nos Açores, em 1977, vieste para Lisboa para estudar Direito. Ainda te lembras dessa Lisboa? Lembro-me, e é um bocadinho, como é que eu ia dizer, contraditório essa lembrança, porque é uma lembrança ao mesmo tempo traumática e nostálgica. Traumática porque, para um ilhéu, embora estejas no teu país, vir da ilha, 1500 km de mar, aterrar em Lisboa, é um pouco como seres imigrante na tua própria terra. E essa Lisboa, que eu conhecia tão mal na altura, era uma Lisboa que me assustava imenso. Confusa, perigosa, quer dizer, pelo menos através de histórias que eram contadas, e totalmente distante e contrastante com o ambiente que eu conhecia durante os meus 18 anos de vida. Ao mesmo tempo nostálgica porque, e eu penso nisso muitas vezes, porque eu não me identifico nada com esta cidade dos últimos anos. Uma cidade, com todo o respeito pelos amantes da bicicleta, uma cidade que está carregadinha de ciclovias, porque aparentemente alguém sofre de amnésia e se esqueceu que a cidade é conhecida pelas suas colinas e, portanto, que se calhar essa conjunção não é a mais harmoniosa. E tenho saudades, depois de me ter habituado então a Lisboa, apaixonando por ela muito rapidamente, e já não reconheço essa cidade nostálgica na atual. E ao mesmo tempo, certamente, imagino, para quem vem, como disseste, de uma ilha para vir fazer um curso universitário, foi uma libertação tremenda e uma vontade imensa de conhecer a cidade, certamente. Precisamente, posso mesmo dizer, eu lembro-me do número de dias do trauma até ao grito do Ipiranga. Eu, nas primeiras 3 semanas, chorei todos os dias, um bocadinho à noite, no quarto onde estava. Eu pensei, eu estou aqui sozinho. Ao fim de exatamente 3 semanas, foi, espera, eu estou aqui sozinho. Posso fazer o que me apetecer. E então, como ainda por cima só tive carro, um chassezinho comprado com basicamente o meu primeiro ordenado, já aos meus 22 ou 23 anos, durante todo esse tempo do curso, eu conhecia Lisboa de metro e a pé, sobretudo de autocarro pouco, mas quando descobri o prazer de caminhar pela cidade e ir descobrindo, porque gostava imenso de andar de metro também, mas o metro é mais... Mas é que lembras-te assim de 2 ou 3 pontos que te tenham fascinado na altura? Sim, não é nada especial, mas eu gostava muito da Praça de Espanha, sobretudo da zona onde estava o antigo Teatro Aberto, onde antigamente estava o Teatro Aberto, assim é que é, muito perto de um restaurante que acho que também deixou de existir há pouco tempo, A Gôndola. A Gôndola. E eu gostava daquela amplidão de espaço, com a feira da Praça de Espanha, com aquela confusão mais ou menos controlada de carros, apesar de tudo, como a área era grande, e gostava muito de dar um saltinho à Gulbenkian. E então essa zona era uma zona que eu gostava em particular. E depois os bairros típicos, com destaque particular para a Alfama. Gostava imenso de me perder ali, nessa Alfama pré-gentrificação. Exato, era isso que eu te ia perguntar. Já deixaste aí antever de alguma forma a tua opinião, mas antes de isto ter tudo parado por causa da pandemia, Lisboa estava, de facto, como se costuma dizer, a todo o gás. Sim, eu até
Eu sou, por exemplo, faço parte de um grupo cada vez maior de pessoas que a certa altura saiu da cidade. Pois. Porque as condições não eram decentes. Eu ia dizer confortáveis, mas a palavra é decentes. O meu irmão, isto fez-me lembrar um episódio que o meu irmão me contou há dias. Este ano ele entrou para um escalão de impostos, onde tem que pagar basicamente 46% do dinheiro do seu trabalho vai para o Estado. E ele dizia, pois, parece simpático, mas ele dizia, eu sou, ao mesmo tempo, eu vivo num país onde, por causa de ter tido um ano especialmente bom, de repente entrei para este escalão e ao mesmo tempo não tenho condições suficientes para viver na cidade onde eu tenho um trabalho que me permitiu atingir este escalão. Portanto, assim um bocadinho irónico, to say the least. E agora esqueci. Estávamos a falar, portanto, de toda essa Lisboa a todo o gás, com gente por todo lado e se calhar com gente a mais. A expressão é perigosa, mas... A expressão é perigosa. Eu não quero ser mal interpretado de maneira nenhuma. Eu acho que sejam bem-vindos todos. O que me parece é que, tal como há esta paixão pela ciclovia, devia haver também uma ciclovia burocrática de acesso ligeiramente privilegiada a quem cá está. A quem não fica de passagem. Eu ainda sou do tempo, não sei como é que isto está hoje em dia, onde havia a Porta 65, por exemplo, havia aqueles apoios ao arrendamento jovem em ótimas condições, mas que depois, largos meses passados, vínhamos a descobrir que metade dessas casas iam parar a filhos de embaixadores, de ministros e secretários de Estado, e de repente isso também parece uma memória nostálgica. Bem, ao menos, olha, havia uma hipótese em 1000 de conseguires uma coisa dessas. Nos últimos tempos... Entretanto, caiu-nos a pandemia em cima, chegou a senhora Dona Covid e, obviamente, Lisboa, tal como o resto do mundo, mas estamos aqui a falar de Lisboa em concreto, deu uma volta de 180 graus. Mesmo. Como é que viveste esta Lisboa confinada? Eu estive 3 meses seguidos, mesmo em confinamento extremo, e quando comecei a sair, e mesmo assim ainda hoje, tento sair só para o essencial. Quando comecei a sair, a primeira sensação era agradável, dava uma volta de carro, ou tinha que ir a algum sítio e há uma coisa que eu acho que desapareceu. Nos últimos dias talvez esteja a regressar, que é a hora de ponta. Ou melhor dizendo, horas de ponta, porque Lisboa estava nessa situação. 3 horas de ponta matutinas, 3 horas de ponta vespertinas. E de repente é muito agradável tu conduzires e o trânsito não parar. E teres uma ligeira facilidade em estacionar. Mas depois, fora dessa reação instintiva agradável, há uma coisa que é assustadora e que não vai melhorar tão cedo, que é reparar na quantidade de portas fechadas ou semi-abertas com que a cidade ficou. Por um lado, devo dizer de forma um pouco perversa e egoísta, que sinto um certo gozo na quantidade de locais de brunch com emendas em inglês que vão desaparecer. Por outro, obviamente, é sinónimo de uma crise económica devastadora e provavelmente a nossa geração nunca viveu. E em cima disso, tu participaste de um projeto que se chama O Mundo Não Acaba Assim, com um conjunto de guionistas. Tiago R. Santos, o Artur Ribeiro, o Nuno Duarte e o Filipe Almeida Fonseca. Exatamente. E o que é que vocês inventaram, para quem não tenha dado por isso? Foi a coisa mais gratificante da quarentena, sem dúvida. Nós somos amigos, além de argumentistas, somos amigos e já trabalhámos uns com os outros, mas nunca tínhamos trabalhado todos juntos num projeto. E quando the writing was on the wall e percebeu, ok, vamos estar em casa muito tempo, começámos no nosso grupo do WhatsApp a falar, devíamos fazer qualquer coisa juntos. A primeira sugestão, que acho que até foi minha e que era chatíssima, era uma espécie de semanário diário da quarentena. Cada dia um escrevia um texto e aquilo ia rodando num sistema de pousio
E depois logo se via se fazíamos um livrinho com isso ou não. Que muita gente foi por aí. Sim, o Pedro Golão fez uma coisa fantástica. Ele fez sozinho. O José Vegar continua. Exato. O registro do tempo contaminado. Exatamente. E depois o Nuno Duarte sugeriu... E acho que foi um filme, e se tentássemos fazer um filme a 5 mãos... E o Artur Ribeiro é que deu o toque final. Olha, as pessoas, nós vamos estar todos a comunicar por via tecnológica, e se escrevêssemos pequenas histórias passadas nesse ambiente, a chamada de Skype, o Zoom, e toda a gente achou ótimo, e começámos a fazer. Eram curtinhas de entre 5 a 10 minutos, que chamámos chamadas para a quarentena e que eram feitas por carolice pura. O Artur Ribeiro, que é talvez o mais tecnológico de nós, percebeu que aquilo se podia realizar de uma forma muito simples, com uma screen capture da chamada, e fizemos 9 historiezinhas dessas, com atores amigos e conhecidos a alinhar também por puro amor à camisola. As chamadas para a quarentena, essas 9 histórias, no total, sem press release, sem promoção, sem nada a não ser as nossas redes sociais, tiveram mais de 300 mil views, o que é um número simpático. E redes sociais, onde estávamos todos. Sim, exatamente. Eu, por exemplo, por causa da quarentena, voltei ao Facebook. Eu já tinha abandonado. Não estava lá. Enfim, aquilo estava ligado, mas eu não ia lá. E também não me tinha apetecido fazer aquela coisa que eu acho absurda, que muita gente faz, que anunciam a sua saída do Facebook. Regra geral, regressa ao passado mundo. E regra geral, exato. Na verdade tem que ser dita. Vou sair porque não sei o que, nobody cares. Pronto. Mas enfim, aquilo estava para lá parado e eu tinha voltado ao Facebook. Uma coisa até instintiva e relacionada com... instintiva e ingênua. Que eu lembrei, isto é capaz de ser agora uma forma interessante de comunicar, e a ingenuidade era eu achar que o Facebook, como, apesar de tudo, maior rede social ainda hoje, poderia funcionar como uma espécie de fogueira virtual nestes tempos difíceis do confinamento, à volta da qual nós nos sentaríamos. Mas pronto, não foi bem assim que aconteceu, porque o ser humano... não vai ficar tudo bem. Durante uns segundos foi, não é? Sim, durante alguns, sim. Talvez ali umas semanitas. Houve ali umas Exatamente. Houve umas semanitas. Mas rapidamente... Depois o unicórnio foi à vida dele. É isso. Pronto. Rapidamente voltámos à indignação da semana, ao ódio do dia. Exatamente. Mas dizia eu que só tínhamos as nossas redes sociais para espalhar estas curtinhas, correu bem. E a RTP mostrou interesse em fazermos uma versão semanal daquele projeto, com um outro título, e assim nasceu O Mundo Não Acaba Assim. O título é do Tiago R. Santos, onde basicamente utilizámos o mesmíssimo sistema de produção. Tivemos que comprar telemóveis melhores para a qualidade de ser o mais broadcast possível, porque na versão chamadas para a quarentena, além da duração curta, as histórias passavam-se literalmente numa chamada de Skype com a mesma qualidade lo-fi que qualquer chamada de Skype que eu e tu façamos, qualquer pessoa faça. Para a RTP conseguimos, graças ao skill MacGyver do Artur Ribeiro, conseguimos uma qualidade de imagem bastante melhor, uma qualidade de som também. Foi desenhado um gadget muito desenrascado, um tripé que mostra bem a forma como o português se desenvencilha e como a necessidade aguça o engenho. E lá está, e fez-se este projeto de 6 episódios de meia hora, em que ninguém se viu fisicamente. Isso é a coisa mais fascinante. Tudo era à distância. Nós nunca tivemos uma reunião todos juntos, os atores não se conheciam uns aos outros. E depois, como esta forma de produzir elimina uma quantidade de intermediários que estariam presentes numa produção normal, permitiu algo muito gratificante, que foi que nós escrevíamos as nossas histórias e também dirigíamos os nossos atores e realizávamos, e permitiu ver gestos
extraordinária generosidade dos atores, porque para já estão a oferecer as suas próprias casas, não é? Estamos a perguntar se esta roupa está boa ou se vou ali ao quarto buscar uma alternativa. E depois ainda faziam um papel de aderecistas. Eu fiz uma história em que o Pepe Rapazote era um dos protagonistas e de repente é muito estranho dizeres ao Pepe: olha, esse berloque que tens aí em cima de uma mesa na sala da tua casa não fica bem neste plano, não é? Pode ser um pouco insultuoso. E lá vai o ator e tira e muda a mobília. Foi uma experiência fantástica. Na minha opinião, podia ter tido mais episódios, porque estamos longe de perceber se o mundo acaba ou não assim. Mas já me considero muito grato por ter podido ter esta... Não, foi sem dúvida uma experiência que vai marcar. Olha, tu terminaste o curso em 2000, segundo sei com um louvor. Sim, eu era um bom aluno e tive um... Perdeu-se um advogado? Não se deve ter perdido grande advogado, porque eu até hoje não sei dar um nó de gravata. Que eu suponho que seja uma questão psicossomática, porque eu acho que consigo fazer coisas mais complicadas. E o meu pai bem tentou, em frente a um espelho, e qualquer coisa acontece nas minhas mãos, eu não consigo dar um nó mais básico. E acho que era o meu cérebro a dizer mal. Não é? Eu não me arrependo de ter feito o curso. Acho que quem tiver bons instintos consegue fazê-lo relativamente bem. Não é uma coisa tão complicada como a própria universidade gosta de mitificar. Também não é aquilo que muita gente pensa, que decoras muito, não é? Amarra-se muito. Podes marrar se quiseres, mas é um bocado estúpido, porque as leis existem em códigos e ninguém mete o código na cabeça. Um ator também passa a vida a amarrar muito e vendo as coisas por esse prisma. Não, é verdade. E tu tens um pormenor muito curioso em relação à passagem da tua vida académica para a tua vida profissional. Segundo percebi, literalmente, tu acabaste o curso de manhã e começaste a trabalhar à tarde. Sim, Queres contar essa história? Sim, que fiz saber isso. Eu fiquei com uma cadeira. Portanto, faço o curso em 5 anos, sempre sem grandes problemas, mas no 5º ano tive um problema com o meu professor de Direito do Trabalho, não interessa estar aqui a desenvolver, e ele chumba-me. E, portanto, eu podia ter acabado o curso ali em junho, e de repente tenho que passar o verão com uma certa ansiedade e fazer uma prova oral em setembro. Entretanto, no último ano de Direito, havia uma tradição, suponho que ainda existe, que era, entre semestres, os alunos começavam a mandar currículos para escritórios. Porquê? Para irem a entrevistas durante o último semestre e depois serem chamados para algum escritório, e assim já tinham o sítio para começar o estágio, mal se licenciassem. Eu não fiz nada disso. Eu e 2 amigos, o Nuno Costa Santos e o Miguel Romão, o que nós fizemos, em vez de mandar currículos, foi escrever uma carta a um jornalista que naturalmente não conhecíamos, mas que admirávamos muito, que era e está vivo, o Luís Osório. O Luís Osório, que na altura não só fazia entrevistas e crónicas muito regularmente no DNA, e nós adorávamos, como também tinha uma pequena produtora e naquele momento tinha um programa no ar que era particularmente fascinante, chamado Portugalmente, na 2, que era um programa documental em que cada episódio era completamente diferente. Digamos que foi o programa onde Portugal descobriu a Adília Lopes. Sim, exato, a Adília, exatamente. O que já sim é suficientemente original. Eu já não me lembro bem já não me lembro bem se é no Portugalmente, se é logo a seguir no Zapping. No Zapping. Acho que é no Portugalmente. Mas é capaz de ser no Portugalmente. Eu lembro de um episódio em particular que me impressionou, que era uma data de miúdos a entrar na Toys R Us, as portas fechavam-se atrás deles e depois eram 25 minutos de crianças a descobrir a Toys R Us, a abrir coisas, a brincar, não tinha texto nenhum, uma coisa conceptualíssima. Mas depois no dia a seguir podia ser o Tiago Rodrigues, hoje diretor do Teatro Nacional, a irromper Capital adentro, discoteca Capital adentro, na altura com o seu cabelo comprido à Eddie Vedder, e a fazer perguntas de cultura geral.
aos socialites e a apanhá-los na curva. Coisas deliciosas. Então, vê televisão? Pouco, mas vejo. O que é que gosta? Vejo People and Arts, e RTP2, e o Odisseia. E qual é o seu programa favorito da RTP2? Pronto, este tipo de coisa. Aquilo mudava todos os dias. Mas escrevemos essa carta. Essa carta dizia quem nós éramos, 3 putos da Faculdade de Direito, e tinha uma coisa que era o essencial para nós, que era a ideia para um programa de televisão. Eu estou-me a rir pelo que vou dizer a seguir. 2 coisas incríveis aconteceram. Foi uma, o Luís Osório respondeu. Até corri o risco de ficar mal habituado, porque um gajo aos 22 anos, de repente, escreve uma carta a alguém que não conhece e que admira e recebe uma resposta, acha que a vida vai ser assim. E não, em Portugal a vida não é assim. Percebe rapidamente que não. Mas ele responde. E a segunda coisa incrível é, além de responderes, convoca-nos para uma reunião. Nessa reunião, muito elegantemente, explica que a nossa ideia é uma bosta, e é por isso que eu me estava a rir quando disse que o essencial da carta era a ideia. A ideia devia de facto ser péssima, era tomar que eu não me lembro, só sei que tinha a ver com o mundo académico, e dá-me a ideia que a ideia em si também ela era académica. Mas houve qualquer coisa naqueles 3 putos que o Osório gostou. E de 15 em 15 dias íamos à produtora fazer brainstorm. 15 em 15 dias, máximo 3 em 3 semanas. Ora, isto durante o meu último semestre em Direito. Então, em setembro, alguns em setembro, eu vou fazer a prova oral de Direito de Trabalho de manhã, apanho um professor diferente, passo sem problemas. Estou a almoçar na cantina da cidade universitária pela última vez na vida, graças a Deus Nosso Senhor, e recebo um telefonema do Luís a dizer vendi a nossa ideia. Porque desses brainstorms surgiu a ideia do Zapping, e ele liga a dizer vendi a ideia RTP2, quando é que podes começar a trabalhar? E eu disse, agora. Então, aparece na produtora quando quiseres. Então faço uma oral de manhã, fato e gravata, aquele clássico de Direito, se não fores às orais assim, exato, estás lixado. Dá mau resultado. O meu ato de rebeldia juvenil estúpido era, se tinha que ir fazer uma prova oral e vestir o fato em que pedi ao meu irmão ou ao senhor do café para me apertar a gravata. O tal nó da gravata. O tal nó. O meu ato de rebeldia era, ok, sim senhor, então vou meter um brinco, que é uma estupidez, punha um brinco metálico só nesses dias. Mas assim foi. Os ingleses eram um statement. Era um statement. Cheguei à produtora todo contente, assim, a girar a gravata no dedo, como se fosse um indivíduo bêbado numa despedida de solteiro. E nunca mais pensei em Direito. Depois, em 2005, surge a Revolta dos Pastéis de Nata, que é, de facto, o que coloca o Luís Filipe Borges no horizonte de muita gente. E o Boinas. E o Boinas, sim. Eu já usava... De onde é que vem a boina e o Boinas? Vem da Faculdade de Direito e vem de... Eu sempre gostei de chapéus, só que eu era um puto muito tímido nos Açores e muito caseiro e um pouco subjugado a uns pais que eu amo, mas que são pessoas profundamente conservadoras, fez parte daquele fascínio de espera, estou sozinho em Lisboa, posso fazer o que eu quiser. E então eu acho que uma boina foi a primeira coisa que eu comprei na vida lisboeta, sem ser comida ou bebida, sem ser refeição, porque foi mesmo muito cedo. Nas minhas primeiras semanas de Direito ocorreu-me uma irritação, porque eu, caloiro, tenho mais 600 caloiros, muitos deles rapazes e da minha idade, e vi-os a chegar à faculdade e a movimentarem-se nos corredores numa espécie de sociedade normalizada de doutorzinhos, porque eles já estavam com a sua pastinha e já usavam um blazer, e eu achava aquilo enervante. E então queria qualquer coisa que me distinguisse do Maralhau. E nessas primeiras semanas em Lisboa havia uma tradição que era eu e o meu grupo de amigos açorianos, ao sábado, encontrávamos para ir comer faustosamente no Burger King e depois ver um filme. E um dia nas Amoreiras vi uma loja que só vendia acessórios e vi uma boininha, cheguei para aí e pensei, pronto, é isto. Deu-me algumas chatices na faculdade, porque era um ambiente bastante sisudo, cinzento. Uma vez um professor mandou-me sair, disse que eu tinha que tirar o chapéu, eu não podia estar na aula, e eu também, então não posso estar na aula.
pequenos atos de rebeldia inconsequente. E portanto, essa imagem já era imagem de marca na faculdade desde muito cedo. Para a Revolta dos Pastéis de Nata, um programa que ainda por cima tinha revolta no nome, foi o próprio Bruno Santos, que na altura era um muito jovem subdiretor da RTP2, com 34 ou 35 anos, ainda por cima um jovem subdiretor brasileiro, uma coisa tão rara, e eu gosto de falar dele porque ele é que escolheu todas as pessoas daquela equipa a dedo, e pessoas que eu não conhecia. No meu caso, ligou-me porque gostava de crónicas que eu escrevia naquela altura uma crónica diária no jornal A Capital, que já nem existe, e um dia liga-me... Por onde eu também passei, saudoso jornal A Capital. Um dia liga-me um brasileiro a dizer que é subdiretor da 2, adoro seus textos, quero me encontrar com você. Mas foi o Bruno que disse, esse programa se chama Revolta e você tem que ir com esse chapéu. E eu, ok, porreiro. E eu lembro-me de pensar, como nós éramos todos virgens televisivos, eu nunca tinha apresentado, o Pedro Fernandes também começou aí, o Gel também começou aí, eu lembro-me de ter o seguinte pensamento. Se eu estiver em casa a fazer zapping, que é o que a maioria das pessoas fazem frente à televisão, acho eu, e de repente passar por um canal onde está um tipo com um chapéu estranho, que eu não conheço de lado nenhum, sou capaz de parar. Exatamente. Quem é este? Quem é este? E pode ser que durante esse minuto ou 2 minutos que eu paro, este gajo que eu não conheço de lado nenhum diga coisas que me interessem. E consiga aprender. É-me pensar nisso. Olha, como era, lá está, a situação obriga-nos a colocar todo este tipo de perguntas no passado, ainda que seja um passado recente, porque, como diz a maldição, vivemos de tempos interessantes. Mas como era a tua vida em Lisboa? Um tipo muito caseiro? Gostas de sair? De estar com muita gente? Com pouca gente? Variou, eu tive as minhas fases. Claro. Eu na faculdade, lembro-me de ter um período em que o meu grupo açoriano éramos 5 e eu lembro de nós termos um período onde a certa altura tivemos que nos aperceber, por experiência, que sair à segunda e à terça se calhar não vale a pena, porque pronto, houve ali 1 ou 2 anos um pouco loucos. Não era nada festivo das coisas académicas, isso nunca achei. Tertúlias e tunas e festas da cerveja, isso nunca me interessou minimamente. Mas ir descobrir a noite com os meus amigos de sempre, isso sim. Depois, já no lado profissional, e a partir do momento em que começas a fazer coisas que implica que te vão reconhecer, acho que fez aumentar a minha timidez, quer dizer, não deixava de sair quando me apetecia, mas era um pouco estranho, ao mesmo tempo muito amável. Eu não concordo, quer dizer, acho sempre que é pose quando vejo figuras relativamente públicas, mais ou menos públicas, a dizer que as pessoas vêm, não percebem que eu estou a comer, não sei o quê. Eu acho fantástico que as pessoas venham, acho mesmo. Acho que não é uma coisa fácil. Eu pedi um autógrafo na vida e apetecia-me ter pedido 200. A quem foi? Ao Rui Costa, ao maestro, príncipe florentino, número 10 do Benfica, e pedi-lhe com pernas a tremer e a sentir-me uma adolescente de 14 anos que vai falar com o Brad Pitt. Portanto, eu admiro que uma pessoa desconhecida tenha a generosidade de fazer uma abordagem assim, porque eu acredito mesmo que não seja fácil. Mas isso não deixa de te criar um ligeiro desconforto. E então à noite, não é? Como as pessoas bebem, esse desconforto aumenta. Mas não deixava de fazer a minha vida. O meu período verdadeiramente louco nesse aspecto da noite foi já nos meus... Sim, já estava nos meus 30, em que, a seguir a um desgosto amoroso, pensei... Não era o primeiro da minha vida, mas eu, no primeiro desgosto amoroso, tinha feito uma coisa à poeta romântico de ficar em casa e flertar com o destino. Pronto. Da segunda vez já fiz uma coisa intermédia, já me arrastava para sair e tal. No terceiro desgosto amoroso pensei, quero que se lixe tudo, não vou ficar miserável aqui em casa, vou afogar esta mágoa com divertimentos avulsos.
E então, antes de conhecer a minha mulher, tive 3 anos bastante... Pronto, foi a minha fase rock and roll. Mas já não faço a mínima ideia de qual é que é o bar que se recomenda na noite, o que é que se dança, não... Estou a anos-luz de um João Botelho, digamos assim. És mais o quê? De museus, de livrarias, de lojas de roupa? Eu gosto... eu e a Sara, a minha mulher, nós estávamos a fazer isto antes da pandemia, que era uma vez por semana. Ou ir a um museu, ou ir a uma galeria, ou visitar uma exposição. E era mesmo uma coisa de vamos ir tocar-nos juntos e vamos fazer uma coisa... Vamos fazer uma coisa diferente do típico pipocas e cinema. Até porque, pessoalmente, acho que o cinema está cada vez... O cinema de sala está cada vez pior. Mas o que eu gosto mesmo mais é trabalhar em cafés durante o dia. Isso... Nessa experiência de rua... Que também vão escasseando, verdade sim. se diga. Tu usaste aí uma expressão curiosa, o meu grupo dos Açores, o teu projeto mais recente, o Mal Amanhados, com o Nuno Costa Santos, Mal Amanhados, os novos corsários das ilhas, é justamente a tua grande homenagem aos Açores. É o projeto que eu mais me orgulho na vida, porque ainda por cima... É fácil de compreender porquê. É uma história que... É uma semente que estava plantada desde que eu e o Nuno nos conhecemos nos corredores da Faculdade de Direito. Eu sou da Ilha Terceira, ele é de São Miguel. Lidámos de muito perto com uma imensa ignorância que havia sobre os Açores, que melhorou, é preciso dizer, melhorou muito ao longo dos anos, mas na altura era gritante e que nos fazia ainda mais confusão, porque nós estávamos naquela faculdade, que é de onde saíam 65% dos futuros deputados da nação, e víamos coisas absolutamente absurdas, colegas que achavam que nós íamos a casa todos os fins de semana, como eles iam a Aveiro, a tomar, malta que perguntava, então, como é que estava a Ilha dos Açores? Malta que não sabia quantas eram, e depois aqueles clássicos, acham que há estações de metro, perguntam se tem rios. Uma vez um tipo disse que, eu no próximo verão vou lá com os meus pais, mas eu não tenho a certeza de quanto dinheiro trocar, e eu... Trocar como? Eu não sei qual é a moeda açoriana. Enfim, e então isto também é o limite. Isto era um sonho acalentado há muito tempo, e eu no dia em que fiz, eu tenho 42, quase 43, no dia dos meus 40 anos acordei saudavelmente obcecado com esta ideia, que era, ok, se eu não fizer isto, ninguém vai fazer por mim. Um gajo chega aos 40, isto é um grande clichê, mas pronto, número redondo, meio da vida, se calhar mais de meio, não é? Entras nos chamados entas. Entra-se nos entas para todo sempre, um gajo faz um balanço, e eu lembro-me, ao fazer esse balanço, a pergunta que estava aqui a gritar era, o que é que tu não fizeste ainda, querias mesmo fazer? E foi, claro. É isto. E então, lembrei-me disto e pensei, se eu não o produzir, ninguém o vai fazer por mim. E então, tive cerca de 1 ano e meio a trabalhar sozinho na pré-produção, a bater a muita porta, a escrever muito mail, a candidatar-me a coisas que nunca me tinha candidatado, a outras que eu não sabia que existiam, a fazer muita viagem, para poder, porque ninguém me passou um cheque e disse, espetacular, vai lá fazer isso. Não, exato. Foi bem preciso um bocadinho aqui, um bocadinho ali, muita permuta, muita parceria, mas pronto, está feito, e está feito com a qualidade que eu desejava. E é um programa que, tendo saído para já apenas com o carimbo da RTP Açores, cada episódio teve teve um mínimo de 350 mil espectadores, o que é, pronto, para quem está minimamente informado sobre televisão em Portugal, é um número fantástico, é um número... Há meia dúzia de programas da que fazem melhor do que isto. E tem que ser um dia bom. Arrisco-me a dizer que um dos trunfos, obviamente, é a questão da autenticidade. Quer dizer, vocês estavam a viver aquilo na primeira pessoa. Eu acho que sim. E além disso, Açores já é uma marca muito forte também. Portanto, certo. Eu acho que há pessoas... Eu recebi e tenho recebido um feedback como nunca... Aliás, isto é uma coisa... É estranha até, que são 2 projetos completamente diferentes e com um envolvimento completamente diferentes, e nesta comparação que eu vou fazer não há nenhum juízo de valor sobre O Mundo Não Acaba Assim. Eu adorei fazer O Mundo Não Acaba Assim, acho que foi... São coisas diferentes até. E acho até que se houvesse
se houvesse um pensamento crítico sobre televisão em Portugal, que hoje em dia está basicamente resumido às diatribes do Eduardo Sendra Torres no Correio da Manhã, acho que o mundo não acaba assim, teria obviamente de ser louvado por esse tipo de críticos que não existem, por uma razão, que é tão simples como esta. Que eu saiba, a RTP foi o primeiro canal no mundo a apresentar, em tempo recorde, uma série literalmente sobre aquilo que nós estávamos a viver. E feita de uma forma que, entretanto, está a começar a ser replicada por todo o lado. E que era inevitável, mas pronto, há um grupo de estarolas portugueses que foram os primeiros que se lembraram disto e que conseguiram fazer. Mas não deixas de trabalhar por causa disso, mas pronto, faz falta alguém que diga: hey, olha, devíamos estar orgulhosos disto. Exatamente. Mas, dito isto, a comparação que eu ia fazer era: o mundo não acaba assim, RTP1, horário nobre, entre 500 a 600 mil espectadores. Meio milhão de espectadores num país de 10 milhões de habitantes. Muito simpático. Acho que diz tudo, não é? Muito simpático, sem dúvida. Os mal amanhados, RTP Açores, juntando a Play, com transmissões em direto no Facebook, com a estimativa que a miserável GFK faz de um canal que está presente no cabo e não sei o quê, 350 mil. Em feedback, o feedback que eu recebi do mundo não acaba assim nas redes sociais, e eu não estou a exagerar, não chega a 1/100 do que eu recebi com o programa açoriano. Portanto, eu acho que esta aventura açoriana tocou muita gente de uma forma muito, muito, muito particular. E fez a diferença, certamente. E lá está. Eu acho que Açores, é evidente que muitos açorianos e muitos amantes dos Açores me abordaram e me têm abordado por esta proximidade que o online permite, mas tive imensa gente também a dizer: eu sempre quis ir aos Açores, não fui, ainda não deu, e isto foi uma oportunidade de viajar desde o meu sofá. Mas lá está, não tem a ver com os meus olhos bonitos e a barba grisalha, tem a ver com Açores. Eu preciso estou muito orgulhoso do que fiz e estou muito orgulhoso desta estreia como produtor. O centro das atenções era a estrela chama-se Açores. Exatamente. Tu já estiveste envolvido em diversos projetos, um deles, o Liberdade 21, que até se passava no meio jurídico, não é? Sim, foi a única vez que o meu curso de Direito foi útil na minha vida profissional. Ainda pudeste dar ali umas dicas, certamente. E foi quando eu conheci o Tiago R. Santos e o Nuno Duarte, que conhecemos aí, ficámos amigos a trabalhar, que acho que é uma prova de... É magnífico, trabalhar com amigos é muito bom. O zapping, já falaste, as manobras de diversão, o 5 para a meia-noite, obviamente incontornável, e fizeste parte da equipa de um projeto pelo qual eu e muita gente certamente temos um carinho especial, que é o Conta-me Como Foi. Sim. Que, embora seja espanhol originalmente, a adaptação do modelo para Portugal foi de facto uma coisa absolutamente espantosa e marcante. Tenho muito orgulho de ter estado envolvido nesse projeto. E que passava-se em Lisboa, lá está. Sim, sim. Como é que foi imaginar aquela Lisboa que era necessária para o Conta-me Como Foi? Relativamente fácil, porque primeiro havia 3 temporadas maravilhosamente escritas por um coletivo chamado Cartas de Amor, do Fernando Heitor e mais 2 pessoas que infelizmente não me lembro o nome. E depois, portanto, eu, o Tiago R. Santos e o Nuno Duarte escrevemos a 4ª série, que era a última, portanto, antes deste regresso, muito desejado, tantos anos depois. Portanto, daquele bloco até ao 25 de Abril. Daquele bloco até ao 25 de Abril, nós escrevemos 25%, os últimos 25%. E, portanto, primeiro havia um trabalho maravilhoso feito para trás. E depois, a consultoria da Helena Matos, excepcional, absolutamente excepcional. Helena Matos, historiadora? Exatamente, absolutamente excepcional. Nós reuníamos, naquela altura, portanto, nós éramos, portanto, como foi, eu já não sei precisar o ano, mas eu tinha, isto foi há pelo menos 10, 12? Sim, isto deve ter sido há uns, talvez mais. A brincar, uma dúzia de anos à vontade. Sim, uma dúzia de anos. Portanto, eu estaria com 30, o Tiago e o Nuno são um ano mais velhos do que eu, portanto, era quase como fazer uma série histórica. Mas como é que foi esse processo? Lá está, vocês tiveram que recriar uma cidade que obviamente não conheceram, não é?
Mas que é a cidade em que vocês vivem. Além da consultoria incrível da Helena Matos, ela, por exemplo, uma coisa que eu nunca acabei de esquecer é em cada reunião semanal ela trazia para cada um dossiê de jornais. Sim, uma recolha feita na hemeroteca. Por exemplo, o teu episódio passa-se sensivelmente em março de 73. Toma lá, notícias. Isto era março de 73, exatamente. Coisa incrível. Isso é trabalho excepcional. Isso é muito giro. E depois tínhamos aquilo que nós chamávamos os consultores oficiosos, que eram pais, avós, amigos mais velhos, os próprios atores. Que era a melhor forma de testarem a verosimilhança. A única coisa que eu tenho pena nesse projeto é que, infelizmente, isso é um clássico em Portugal, que começa agora a mudar devagarinho, é que nós visitámos o estúdio no dia da nossa última reunião, ou seja, na véspera de escrever os últimos 3 episódios, alguém da produtora disse: vocês, já agora, se calhar, venham cá. Pronto, tinha sido simpático ver tudo aquilo. Nós conhecíamos, a série estava no ar, mas falta em Portugal envolver mais os argumentistas no eu arrisco-me a dizer que falta em Portugal as pessoas perceberem o que é que são os guionistas, os argumentistas. Sim. E o que é que fazem, porque muitas pessoas continuam a ver séries, a ver até programas de os chamados talk shows, onde há textos escritos e a maior parte das pessoas desconhece. Sim, exatamente. Acha que pronto, o ator chegou ali e inventou aquilo tudo. Os programas do Hermano José, por exemplo, serão um exemplo clássico dessa ignorância sobre o setor, não é? Sem dúvida. Mas pronto, tenho só essa pena. E fizeram então reviver essa Lisboa anterior à vossa própria existência. Sem dúvida. Mas os méritos aqui são mesmo para distribuir por muita gente, porque... Sim. Por exemplo, o jarro de biscoitos que a avó da família Miguel Guilherme Rita Blanco tinha ali atrás no balcão da cozinha, às vezes era mais importante do que a cena. Acho eu, porque certo. A minha mãe tinha um jarro igual. Mas a série vivia muito disso. Portanto, cenografia, adereço, a roupa, aquelas lojas, os comportamentos, quer dizer, aquilo tinha que encaixar tudo e encaixava tudo, não é? E por isso é que a série teve, de facto, esse mérito, não é? E nós tínhamos atores mais velhos que eram maravilhosos, porque diziam... Nós não estávamos lá, mas diziam-nos isto, depois nas reuniões semanais, que, olha, fulana de tal, na frase não sei o que vocês tinham escrito assim, ela disse, percebo o que é que eles querem, mas isto naquela altura dizia ser assim. Exatamente. Exatamente. Falaste aí no jornal A Capital, em que estiveste também, mais uma vez um jornal com uma fortíssima ligação à cidade de Lisboa, não é? Era um vespertino que tinha diariamente, como o nome indica, A Capital, notícias sobre a cidade e em cima da hora. O grande Ápio Sotomayor, sem dúvida que é capaz de ser o maior... como é que se diz? Olisipógrafo. É verdade. O Enciclopédia Viva. Tive o prazer de trabalhar com ele também durante 3 anos e é de facto a Enciclopédia Viva. Como é que foi essa coisa de trabalhar num jornal, lá está, em relação à tua relação com a cidade? De que modo é que isso mudou? Um jornal em que todos os dias há notícias sobre a cidade, em que todos os dias se fala sobre a cidade, há repórteres que foram para as ruas dessa cidade. Como é que isso mexeu? Mexeu muito. Eu acho que foi a altura em que eu de repente percebi que sou açoriano, nunca deixarei de ser, obviamente, mas de repente pensei, agora eu tenho dupla nacionalidade, sou açoriano e lisboeta, e isso aconteceu pelo Capital, e precisamente pelo que tu estás a dizer, por essa convivência diária com histórias, e com gente que entra e sai, e eu acabei de estar na pontinha, e houve um assalto terrível, e tu de repente ouves coisas que não estás habituado a ouvir no teu cotidiano, algumas até que tu não imaginas que aconteçam aqui. O que é que se passou? Não sei, isto ultimamente tem acontecido muito. Estamos a falar em Lisboa, em qualquer sítio, e de repente estamos no outro lado, no outro tempo. Mas deixa estar, isto deve passar. Olha, estávamos a falar... A sério, não te preocupes, confia em mim. Teletransportes, dá imenso jeito. Não te preocupes. Para evitar ciclovias, metro. Diz-me uma coisa, estávamos a falar do jornal A Capital. Sim. Achas que faz falta um jornal com essas características hoje em dia, em Lisboa? Sem dúvida. Para já era um diário e nós...
mais alto? Faltam-nos jornais de vários géneros até o histórico Diário de Notícias agora, enfim, é um semanário. Mas sim, sinto muita falta de um jornal dedicado à nossa cidade, um jornal que chegou a ser matutino e vespertino, né? Isso hoje era impossível, mas um diário lisboeta faria muita falta, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Luís, mesmo para terminar, a minha Lisboa é... Isto é a primeira coisa que veio à cabeça, não é? A minha Lisboa é uma amante com quem eu tive um longo affaire, que já não existe, mas na qual ainda penso bastante em noites solitárias. Muito obrigado, Luís. Obrigado. Já sabem, daqui por volta de mais ou menos 2 semanas, uma nova conversa sobre a cidade, porque, afinal, Lisboa continua.